Fala, galera! Estamos de volta, sejam bem-vindos. Depois desse tempo de férias que nós estivemos descansando, Nef Day também, que foi incrível. Se você quer acompanhar um pouquinho do que rolou no Nef Day, é só você ir lá no canal do Vitral Podcast no YouTube e você pode ouvir também no Spotify, no Deezer, nossa mesa redonda, nosso bate-papo, falando sobre a verdade e o mundo relativizado. Mas, galera, nós estávamos com muitas saudades desses nossos encontros, desses nossos bate-papos, e o Nefi está voltando em grande estilo. Afinal de contas, hoje tem inauguração de nova linha temática na área, arte e fé. Sim, meus amigos, arte e fé finalmente chegou aqui no Nefi. É um desejo antigo e, graças a Deus, agora ela, Bianca Martins, está conosco e nós vamos trabalhar esse assunto super legal, sempre atual e importantíssimo. Então, pessoal, a você que está conhecendo o Nefi agora, principalmente através do Nefi Day, acompanhe a gente no Instagram, @NefiEstudos, e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. É sempre um prazer ter você conosco. Se você quer fazer parte do nosso grupo de participantes no WhatsApp, é só você deixar o seu número com DDD no direct do nosso Instagram. Tá bom, pessoal? Nós vamos ter um grande prazer de receber você no grupo de WhatsApp e lá você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também interagir com os demais participantes e nas discussões que nós promovemos por lá também. Aliás, pessoal, além dos encontros das linhas temáticas, teremos também várias palestras especiais ao longo de 2024. E fevereiro já começa com tudo. Dia 21 agora, Igor Miguel estará conosco, falando sobre o tema do seu livro, A Escola do Messias. E no dia 26, Séfora Carvalho estará conosco falando sobre o tema Mulheres na Teologia. Se você não conhece a Séfora Carvalho escreveu junto com seu pai agora, César Moisés, a Teologia Sistemático-Carismática, lançada pela Thomas Nelson Brasil. Então, galera, tá muito legal, tem muita novidade aí no Nefi, não perca. E se você é novo aqui na área e quer assistir o nosso conteúdo, as nossas reuniões passadas, aqui no YouTube tem as nossas reuniões de todas as linhas temáticas para você assistir, tá bom? Fique à vontade, a casa é nossa, beleza? Sem mais delongas, galera, eu já quero passar para a nossa nova coordenadora da nossa nova linha temática Arte e Fé, Bianca Martins. E eu não vou apresentar a Bianca, porque eu já conheço a Bianca. Bianca é minha amiga, minha irmã, mas ela mesma irá se apresentar um pouquinho para vocês e, em seguida, ela trará para a nossa reunião de hoje a seguinte questão: arte para quê? Bia, seja muito bem-vinda ao Nefi. Muito obrigada, gente. Boa noite. Desculpa, eu não vou conseguir manter toda essa eloquência do Lincoln, mas eu espero contribuir com vocês com um pouco do meu conhecimento, com um pouco que eu já estudei. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo direito? Enquanto eu vou falando, eu já vou iniciando a apresentação aqui. Ó, ainda bem que eu comecei, porque está falando que ocorreu um erro ao compartilhar. Será que você tem que me permitir, Lincoln? Vou tentar compartilhar. Geralmente ele nunca tive esse problema. Geralmente dá para compartilhar de boa. Mas se você quiser também me mandar o arquivo, e eu compartilho por aqui também, sem problemas. Deixa eu tentar a tela inteira para ver se vai. Tá compartilhando, eu acho. Eu compartilhei de outra forma, com a tela inteira. Eu vou esconder a janelinha aqui. Ok. Tá dando para ver, né, galera? Isso. Sim. Tô tentando tirar essa janela daqui, mas enfim. Vai ficar uma beiradinha dela. Tá atrapalhando?
Não, você pode Espero que até, não. se você quiser, arrastar ela mais, porque não tem... Se você quiser, claro. Ela não arrasta, deixa eu ver se eu fechar aqui. Ficou, né? Isso, Ótimo. ficou. Beleza. Então, gente, eu tenho um slide para me apresentar, então eu vou começar e depois eu vou falar um pouquinho de mim. Se vocês não estiverem me ouvindo, pode escrever no chat, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz que o Madison está aqui, porque eu acho que ele vai trazer uma colaboração para a aula de hoje, como ator, como outras coisas, poeta, enfim. E a todos vocês também que compartilham, que têm experiências nessa área, vai ser muito bem-vindo toda a experiência de vocês aqui. Então, o tema é arte para quê? Eu já começo com uma frase que me chamou muita atenção, que eu vi em um podcast, eu procurei muito e não achei o autor dessa frase. Se vocês souberem e puderem me falar, eu agradeço, que é: a arte é o que nós produzimos e que de outra forma não poderia ser feito. Eu achei uma definição maravilhosa. Eu vi num podcast que o Marco Teles participou e eu gravei muito essa frase. Minha apresentação é: essa linda mocinha que está aí na tela de vocês se chama Bianca Martins. Eu tenho 26 anos, eu sou comunicadora, me formei em 2021 pela UFES, e eu sou desde criança apaixonada pela arte e principalmente pela música. Eu tenho realmente um apreço muito, muito forte com ela. Mas eu fiz questão de escrever aqui, por muitos momentos privada da cultura. Não sei se você compartilha desse sentimento, mas foi algo que eu experimentei, é algo que nós vamos discutir hoje, por isso eu fiz questão de colocar isso, inclusive, na minha apresentação. Para os materiais que nós vamos usar aí, para vocês entenderem mais ou menos a ordem da apresentação, nós vamos começar falando sobre o que é arte, a partir da obra de George Colli, que é realmente o livro dele, O que é arte. Nós vamos fazer uma breve apresentação de Huckmacher, e depois do seu livro, A Arte Não Precisa de Justificativo. Depois que a gente discutir isso, a gente vai levantar algumas questões de uma forma bem orgânica, bem livre aqui, para que todos nós possamos falar e que vocês também participem, tá bom? Então, para começarmos a definição, Shakespeare ele fala que a arte é como se fosse um espelho, uma crônica da sua época. Então, a gente pode concluir que, assim, a arte, ela imita a vida. Mas, pensem aí, a arte, ela realmente imita a vida? Ela é uma retratação realmente Ctrl+C, Ctrl+V do que é a vida? Ela tem algo mais, ela tem algo a menos? O que a gente pode dizer dessa frase? O historiador George Colli, no livro dele, ele começa já problematizando sobre a definição. Porque ele vai falar assim que tem uma dificuldade muito grande em estabelecer uma definição definitiva e de que é praticamente impossível ter uma leitura universal sobre o que é arte. Não dá para definir. E ele começa a trazer vários termos, várias definições, e todas as vezes essas definições acabam entrando em contradição. Então, para ele tentar definir, ele começa a trazer, então, formas de interpretar a arte. Como ele vai interpretar isso? Ele vai começar classificando sobre o que é obra de arte, sobre o que não é obra de arte. Aí ele fala de Michelangelo, ele fala de vários autores e fala, isso é arte. Aí depois ele fala, mas esse artista, eu me esqueci o nome agora, que fez um mictório, literalmente uma privada, e colocou no museu, que é exatamente a mesma coisa de um mictório, ele vai falar, isso não é arte. E ele começa a falar, isso é arte, isso não é arte. Então, e todas as vezes, ele é tipo um historiador nível Descartes, né? Ele começa a trazer problematizações e sempre entrando em contradição, e aí ele tenta aprofundar mais. Só que, como eu disse, quanto mais ele se aprofunda, mais ele entra em contradição. E aí ele começa a pôr em questão o produto artístico. Então, vamos parar de falar do símbolo, do conceito, vamos colocar um objeto aqui para a gente realmente analisar. E aí ele vai falar assim, é possível dizer, então, que a arte são certas manifestações da atividade humana, diante das quais nosso sentimento é admirativo. Isto é, nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos. Se não conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa ideia
e como devemos nos comportar diante delas. Infelizmente, essa tranquilidade não dura se quisermos escapar ao superficial e escavar um pouco mais o problema. Está lá logo no início do livro, no final da página 7, e, assim, eu já ia falar, gente, a mania de dar aula na escola bíblica, eu já ia falar, então, irmãos, mas vocês são meus irmãos. Então, se a gente for tratar a definição apenas por conceito, vai ser muito complicado. Nem os historiadores conseguiram fazer isso. Então, ele fala, pelo menos a gente consegue associar a arte a determinada coisa, associar alguma coisa que a gente experimentou. Pelo menos a gente sabe ao que ela corresponde e a gente pode observar como nos comportamos diante dela. Vocês entenderam? Como, ao que ela corresponde e como nós nos portamos diante de uma expressão artística. Isso pode ser observado, isso pode ser definido. Mas aí ele vai falar, essa é só uma definição artificial, e ele vai mostrar que para você determinar o que é arte ou não, você vai precisar de várias coisas, como a opinião a opinião de críticos, de conservadores de museu, de peritos, e não só de pessoas com algum título, mas também de como, ele vai falar de como a sociedade responde, como que a sociedade, como que determinado ambiente reage diante daquela expressão cultural, diante daquela música, enfim, daquela pintura, para dizer o que é arte ou não. Vocês têm uma pergunta até aqui? Se tiver, pode levantar a mão. Vocês podem participar, tá? Enquanto eu estiver falando. Então, da mesma forma que o Colli não problematiza o conceito e sim os efeitos causados, nós também vamos fazer dessa forma. Nós não vamos encontrar também a definição do porquê a arte é produzida. Para que fazem arte? Para que fazem música? Nós também não vamos encontrar essa conclusão. Olha só, que aula maravilhosa, cheia de várias conclusões. O nosso tema é o quê? Arte para quê? E essa pergunta, na verdade, ela é rapidamente respondida por um dos materiais que a gente vai trazer aqui, que é do Huckmacher. Segundo ele, ela não precisa de justificativa para ser feita. E é isso, fim da aula, né? Acho que já... Tô brincando. Então, para a gente contextualizar Huckmacher, vou passar rapidamente por aqui, porque não é o nosso foco principal, mas é importante para a gente ter mais profundidade, né? Ele nasceu na Holanda, mais ou menos entre 1922 e 1977. Ele chegou a servir na Marinha, olha só, na Marinha holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conheceu o Evangelho de uma forma bem complicada. Ele estava preso com alguns cristãos em um campo de concentração na Ucrânia. Só que em 1945, quando ele é liberto, quando ele é solto, ele permanece. Então, ele é batizado e se torna membro de uma igreja reformada. E logo depois ele se inscreve num programa de doutorado de História da Arte. Depois disso, ele vai ter várias iniciativas dentro desse contexto, vai abrir escola, enfim. É muito interessante a história dele. E ele foi extremamente importante para a filosofia. Foi e é, na verdade. Extremamente importante para a filosofia cristã. O Juan vai poder reafirmar isso. E principalmente para o artista cristão. Ele colaborou em trazer a arte para a vida e lidar com essa desassociação da espiritualidade com a arte, da espiritualidade com a vida comum. E a Laura Olgaski, me perdoem se eu falei o nome errado, porque eu realmente não encontrei a pronúncia, mas ela faz uma biografia, né, sobre Huckmacher. E eu gostei muito dessa frase que ela fala, que é o objetivo, né, o objetivo do autor. O seu objetivo não era simplesmente informar as pessoas sobre a arte, mas compartilhar com os outros, através da arte, sobre a plenitude da vida e a riqueza da realidade que Deus criou. Gente, eu gostei muito dessa frase. E quando você vai... É uma leitura muito, muito gostosa, essa da Arte Não Precisa de Justificativa. E em todo momento você vai vendo como esse autor mostra a naturalidade de viver e como ele
apela para que as pessoas vivam a humanidade em plenitude. É uma forma realmente muito, muito boa de se viver, de forma plena. Então, entrando agora no contexto já do livro, da sua obra, a arte não precisa de justificativa. Ele já começa trazendo 2 dilemas. Eu acredito que muitos aqui já tenham lido esse livro, então vocês podem colaborar comigo. Ele já começa trazendo 2 dilemas do artista cristão, que é como ele é percebido por 2 pontos de vista, que são o quê? Social e o ponto de vista da igreja. Ele vai mostrar que a sociedade, as pessoas próximas, muitas vezes vão valorizar os talentos desse artista. Vai falar, nossa, como você canta bem. Nossa, você toca muito bem. Nossa, como você é um gênio. Mas muitas vezes esse mesmo grupo vai desvalorizar essa pessoa. Aí, às vezes, digamos assim, tem um artista local na sua cidade que vai apresentar, aí a pessoa pensa assim, nossa, R$ 15 para ver esse cara que eu nem conheço? Não. Eu tô disposta a pagar R$ 800 por aquele artista X, que tá estourado. Mas eu não vou desperdiçar R$ 15 com esse artista local. O mesmo grupo que falou para ele, nossa, como você é talentoso, nossa, como você é criativo. Então, assim, esse é um dilema que não apenas o artista cristão passa, mas todo artista, principalmente o que está começando, né? E ele também vai falar do ponto de vista da igreja, que é o seguinte: se você cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia, santo, santo, você vai ser bem visto por nós. Mas se você começar a cantar coisas que não tem nada a ver com a religião, coisas nada a ver com a igreja, então você é um mundano para nós. Logo, não vamos consumir o seu conteúdo, você está cancelado da igreja. Estou falando de uma forma bem taxativa, mas é realmente assim que acontece. Não são todas, tá, gente? Eu não quero generalizar aqui, mas o Huckmark, ele vai trazer essa questão e esses pontos de vista. Basicamente, o artista ele fica sem espaço no mercado, fica sem espaço de produzir, porque é muito difícil encontrar um público, por exemplo, para o artista cristão, que não quer falar apenas sobre religião, ele fica praticamente sem público, entendeu? Vai ser um grupo assim muito pequeno que vai consumir isso, vocês sabem disso. E por que chegamos nesse cenário? Ele vai falar que antes do renascentismo, do iluminismo, a arte ela não tinha o conceito que ela tem hoje. Eram artesãos, por exemplo, tinham artesãos e eles tinham foco em técnica, tinham foco em qualidade, e o resultado tinha que ser beleza. Só que depois do renascentismo, a arte ela ganha um novo conceito. E o artista ele passa a ser um gênio, ele passa a ser uma pessoa iluminada, talentosa, praticamente um semideus, por ter recebido esse dom. Então, a arte que fazia parte do cotidiano, o simples fato de produzir uma cadeira, de produzir uma vasilha, que era um serviço do artesão, que fazia parte do cotidiano, se torna belas artes e é destituída da vida comum. E ela passa a ser limitada aos museus e para um público muito seleto. Apenas um público muito intelectualizado, e realmente ela se torna inacessível. E ela ganha esse valor tão grande que passa até ter uma conotação religiosa. E aí a gente vê a arte como uma religião, tomando um espaço de religião, tomando um espaço. Por quê, gente? Tanto a religião quanto a arte, ela toca na alma, ela toca nessa questão da espiritualidade. Então, a arte ela vai ganhando esse espaço e vai ganhando essa conotação, e ela faz com que o que era muito comum, o que era para todos, se torna particular, que é a religião. Ela se torna estritamente particular, é sua verdade, é o seu ambiente, enfim. E isso faz com que nasça o secularismo. E com o avanço eu coloquei aqui avanço do secularismo, mas não é isso não, tá? Eu escrevi errado. É avanço do racionalismo. Com o avanço do racionalismo, muito presente, né, no iluminismo, o Huckmark, ele critica muito, né, o iluminismo. E com esse avanço, a igreja, ela se abstém. Ela não quer se misturar com esse tipo de coisa. Ela não quer se misturar com essas coisas. E aí, o papel do cristão passa a ser o quê?
uma dedicação total às coisas espirituais, uma dedicação total à congregação, apenas à vida devocional, e ela perde completamente o interesse pelas coisas comuns. Então, é muito comum hoje mesmo a gente ver que o gospel, ele é um mercado, né? E a gente vê que no Brasil ele não se trata só de um gênero, ele se trata praticamente de uma comunidade, é uma cena, né? Até o Marcos Almeida fala muito isso. Porque eles são um grupo independente. Então, se tem alguém estourado aí por aí fora, é muito comum que a pessoa que só consome o gospel, ela não vai nem saber da existência dessa pessoa. Então, porque não interessa. Não interessa. E ele vai mostrar aqui que, com o avanço do racionalismo, trouxe muito essa questão da perca de interesse da igreja pelas questões culturais, pelas coisas da comunidade. E eles abrem mão, ele usa esse termo, abrem mão da realidade. Isso faz com que o secularismo seja fortalecido em todas as áreas, na política, na arte, na economia, em diversas áreas. E ele critica, com certeza, essa restrição da igreja em relação à cultura. E essa frase aqui é uma frase muito conhecida dele, é um trecho, na verdade, que diz assim, só um minutinho. Cristo não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar nossa alma. Ele também veio para nos redimir, de forma que pudéssemos ser humanos, no sentido mais amplo da palavra. Ser novas pessoas significa que podemos usar nossa capacidade humana de forma plena e livre, em todas as facetas da nossa vida. Portanto, ser cristão significa que temos humanidade. Olha só. A liberdade de trabalhar na criação de Deus e usar os talentos que ele deu a cada um de nós para a sua glória e para o benefício do próximo. Assim, se tivermos talentos artísticos, eles devem ser usados. Eles não podem ser usados, eles devem ser usados. E isso, para mim, é um tapa na minha cara, porque diversas vezes eu fiquei assim, deixa esse negócio de escrever para lá, deixa esse negócio de cantar para lá. Só que isso é algo que foi colocado na minha mão e eu preciso fazer. Isso é uma incumbência que o próprio Criador, colocou. E se você também tem esse dom e não estiver usando ele para a glória de Deus e para o benefício do seu irmão, você está fazendo tudo errado. Então, com essa frase, ele vai mostrar como Cristo fez um resgate da humanidade. Gente, isso é muito maravilhoso. Você entender que Cristo, nós limitamos muito, muito a ação de Cristo. A ação de Cristo não é só nos salvar e nos tornar cristãos, mas é resgatar a humanidade que tinha sido perdida em nós. E quantos atributos Deus colocou que às vezes estavam sendo ignorados, às vezes não, estavam sendo ignorados, estavam perdidos. E ele resgatou a humanidade. Então, nós não estamos limitados a um ritual religioso. Pelo contrário, nós temos a incumbência de usar todos os nossos potenciais, todas as nossas capacidades, em todas as áreas da existência. Isso não significa só no templo, isso não significa só em casa, mas não, é em todas as áreas, em todos os universos. Então, assim, quais os critérios que o artista precisa ter para criar, então, considerando isso? Lógico que a gente não vai falar sobre todos os temas que o livro aborda, são muitos, inclusive, nas próximas reuniões a gente vai voltar nessa obra, mas para o ser humano, ele tem essa necessidade pela arte como se fosse até uma necessidade básica do ser humano. Nós somos expressivos, nós temos a necessidade de contemplação e nós recebemos força através da contemplação. E eu li um artigo uma vez, tem muito tempo, então eu não lembro qual é o nome, mas falando sobre exercício físico, né? E a música. Claro, né? Não era só o exercício físico. E mostra como o exercício, a música colabora para isso, os ritmos. E aí também vai mostrar sobre a colaboração das músicas em relação ao luto. E algumas coisas não são só... a influência da música, ela não é assim, puramente... Eu não queria usar esse termo abstrato, mas eu vou usar. Vocês vão entender. Não é puramente abstrato, mas ela é até científica.
o tanto que ela realmente tem um poder. Então, o Huckmark ele vai falar sobre essa necessidade do ser humano pela arte, pela necessidade de se expressar e de contemplar. E por isso ele vai trazer esses critérios. Ele vai falar que o artista ele precisa ter responsabilidade com as técnicas, com as regras e com o estudo. O que isso significa? Não sei se a Thalita está aqui, que é da minha igreja. Se você tiver aí, você se manifesta, Thalita. Ela e o irmão dela, né, o Samuel, elas sempre pegam muito o nosso pé. Tem que estudar o instrumento, tem que estudar isso e não sei o quê. E eu escutei mesmo, e depois disso eu falei, eu vou voltar a estudar canto, e fui me aperfeiçoar. Sabe por quê? Dizer que a arte não precisa de justificativa não significa que qualquer coisa seja arte. Não é isso que o Huckmark está falando. E quando ele fala que a arte não precisa de justificativa, é em relação ao porquê dela ser produzida. Mas a arte, ela tem regra sim. Entendeu? Porque se você quiser tocar uma música aí no tom de Ré menor e ficar metendo um monte de Si maior do nada, vai ser esquisito. Se você quiser tocar como violão desafinado, vai ser feio, ninguém vai ouvir. E o Huckmark ele vai falar assim, que você tem que encontrar a sua área. Se a sua área, ele fala que ele queria, eu não lembro se era artista, se era pintor, que uma pessoa chega nele e ele fala assim, olha, por que você não faz isso daqui, que você é melhor nisso daqui? Então a gente tem que ter humildade para isso também, né? Olha, você não é bom cantando, mas você é ótimo escrevendo. Seja bom e estude aquilo que você tem aptidão e estuda mesmo. Tem regras e elas precisam ser respeitadas e estudadas. Não é só chegar, fazer qualquer notinha ali, cantar qualquer coisa, dizer que aquilo é uma música ou que aquilo é uma pintura, enfim. Ele precisa ter sensibilidade ao seu ambiente. Se eu estou num lugar, se eu vivo no Brasil, estou vendo que a Rebeca está aqui, minha amiga Rebeca Sampaio, se eu vivo no Brasil, eu tenho que falar sobre o Brasil. Se eu vivo no Espírito Santo, quais são os problemas que o Espírito Santo está passando? O que eu posso fazer através da minha arte para resolver um problema em questão? Não ficar buscando justificativas na religião, na política, na hora de produzir, mas realmente, como eu posso ajudar a sociedade através do meu talento? E aí você vê assim, eu lembro que eu já dancei hip hop na rua, né, gente? E aí eu lembro que algumas pessoas falam assim, né, tá fazendo para evangelizar, né? A gente, não. Essa música aí, esse ritmo aí não é muito de Deus, não, né? Mas é para evangelizar. Não, gente. Tudo é para Deus, tudo foi criado por Deus e tudo glorifica o nome de Deus. Não que evangelizar através da arte seja errado. É bom fazer isso. Mas essa não é a única finalidade. E não é a finalidade, é uma das consequências. Mas você não precisa... Eu vou passar esse slide. Nossas criações, elas são como uma oferta ao próximo. A nossa cidade, a nossa igreja. E todas essas coisas glorificam o nome de Deus. Seja se eu estou cantando sobre a beleza de uma flor, se eu estou cantando sobre um problema social, ou se sim, eu estou cantando o quanto Deus é santo. E para que a arte, então? Porque sim. Porque sim é a resposta. Sabe por quê? Porque a arte ela tem um fim em si mesma. E ela deve ser produzida pelo simples fato de ser arte. Porque o próprio Criador, ele, além de ser o primeiro adjetivo que Deus recebe na Bíblia, o próprio Criador, ele compartilhou desse atributo com as pessoas para que a gente pudesse trabalhar pelo bem comum e para a glória dele. Então, não é sobre por que eu tenho que produzir isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Não, o que precisa ser feito tem que ser feito. A arte, mas qual que é a função? Qual que é a função da arte? Em vez de questionarmos, tipo assim, as motivações em criar, nós não precisamos fazer isso, nós precisamos criar. A arte, ela não tem justificativa. É nesse sentido que estamos falando. Então, para que a gente aprofunde ainda mais, eu quero que vocês colaborem comigo nisso, eu queria trazer algumas questões para discussão. Eu vou falar 2 questões aqui,
e a gente volta na primeira, que é o que influencia a destituição da igreja e cultura no nosso tempo e como podemos colaborar com a solução dessa separação, com a resolução dessa separação, tá? Desculpa o meu corretor aí. Voltando aqui, vocês podem abrir os microfones, porque eu quero continuar falando a partir da colaboração de vocês. Então é isso. O que vocês acham que nos dias de hoje ainda influencia essa falta de diálogo entre a cultura e a igreja? Podem falar. Manu, se você estiver falando, não estamos te ouvindo. Não? Ok. Gente, eu não tô vendo, como eu tô apresentando, eu não tô vendo se tem mão levantada nem nada aqui. Vocês me ajudam aí nisso. Ninguém tem nada a dizer, então eu posso falar. Então, vamos lá. O que influencia a destituição da igreja e cultura no nosso tempo? Se você fala esse afastamento, né, da igreja com a cultura, né? Por que isso acontece? Eu acho que a gente falou sobre isso no NFD, eu acho, num determinado momento. E eu vou voltar nessa tese. Eu acho que talvez, não todas, claro, evidentemente, existem igrejas que dialogam muito bem com a cultura, tá? Mas um número considerável de igrejas não faz essa aproximação porque ou tem medo de perder pessoas, ou porque não sabem mesmo fazer essa aproximação. Então, é mais fácil você demonizar aquilo que não faz parte do nicho gospel, do nicho religioso, sacro, do que você fazer um diálogo honesto, do que você se aproximar da cultura, mas, ao mesmo tempo, sem perder o seu caráter crítico. Eu acho que o grande desafio, talvez, da igreja, e isso é ser uma igreja missional, o Gorin fala isso, o Chris Wright fala isso também, o grande desafio é a igreja fazer essa aproximação da cultura e, ao mesmo tempo, manter a sua função como profeta do seu tempo, identificando os falsos deuses que estão entremeados na cultura, se colocando na esfera pública. Então, eu acho que esse afastamento, assim, esse afastamento, ao meu ver, ele é completamente prejudicial. Porque se a igreja não consegue fazer uma exegese cultural, se a igreja não consegue olhar para o mundo à sua volta, tem alguma coisa errada. O Karl Barth, inclusive, ele vai dizer o seguinte: olha, o cristão ele tem que ter um olho na Bíblia e o outro no jornal. Por que o Barth faz isso? Porque é impossível a igreja se manter desconectada da cultura. É impossível a igreja manter essa visão dualista do tipo, não, a igreja é um mundo à parte e o que acontece fora da igreja a gente não quer saber, é tudo do demônio, tudo do capiroto, e não. O John Stott tem uma frase que eu acho sensacional, salvo engano, é no livro A Igreja Autêntica. Ele vai falar que a igreja foi criada para a mundanidade. A igreja ela não foi criada para ela se isolar. As estruturas da igreja não devem estar centradas nela mesma. Muito pelo contrário. As estruturas da igreja elas devem ser utilizadas de uma maneira missional. E não tem como
uma igreja ser missional sem essa aproximação da cultura, mantendo a crítica, mas se aproximando, dialogando, produzindo cultura, se inserindo nos diversos setores da arte, teatro, música, sabe, pintura, enfim, moda, sabe? Então, não é sair de um pensamento nichado. Não, vamos fazer cultura para nós. Não. Cultura, desenvolvimento, buscar a prosperidade da cidade, como Jeremias diz, né? Busquem a prosperidade da cidade, ainda que vocês não estejam na terra de vocês, ainda que vocês estejam no exílio, mas busquem a prosperidade da cidade. Então, eu acho que essa temática da igreja e cultura é uma coisa que precisa ser refletida honestamente. E nós estamos fazendo isso aqui, mas principalmente ser refletida pelas igrejas, pelas comunidades de fé. Eu acho que fazendo isso, eu acho que a médio e longo prazo nós veremos avanços muito significativos nesse sentido. Excelente, Lincoln. E comentando o que você falou antes de passar para Manu, depois para o Madison, acho que essa é a ordem, né? Você falou sobre essa questão da honestidade. Isso é muito sério. O Bonovox, ele deu uma entrevista em um documentário que ele fala por que os artistas cristãos não cantam sobre a verdade. Porque eles não fazem como o salmista que falava: a minha alma está destruída, aconteceu isso, eu não estou aguentando mais. Por que eles não cantam verdades sobre os seus maus casamentos, sobre a sua política corrupta? E é uma coisa para a gente pensar de quão honesto ou quão falso está sendo aquilo que a gente produz. Pode falar, Manu. Primeiro, queria te elogiar, Bia, porque sua aula foi muito boa mesmo. Eu fiquei, assim, encantada, fiz várias anotações. Queria te parabenizar por esse trabalho, pelo cuidado com os slides e pelo conhecimento que você trouxe para nós. Respondendo, o que influencia a destruição da igreja e cultura no nosso tempo? Eu acho que a igreja, falo como igreja porque eu sou a igreja, né? Então, tem que falar dos problemas a partir de dentro. A igreja, ela, na verdade, ela não está distanciada da cultura, porque não tem como, isso não é possível. Né? Se você nasceu em um país, você está dentro de uma cultura, isso é fato. A igreja, na verdade, ela não tem, eu não vejo que ela é afastada, ela é seletiva demais. Porque tem alguns elementos culturais, por exemplo, no meio pentecostal, que eu conheço mais de perto, tem forró na igreja. Né? Os irmãos cantam forró, os irmãos cantam groove. Então, a igreja seleciona as coisas que ela quer trazer para dentro e o que ela não quer, ela põe para fora. Então, é fato que já existe uma relação com a cultura. Né? Eu acho que o entendimento que precisa ser trazido é o entendimento até mesmo da missão de Deus para o mundo, né? De entender o que não existem esses dois polos, né? Existe o sacrifício de Jesus, né, para redimir todas as coisas, e aquilo que está fora, vamos dizer assim, também precisa ser redimido, precisa ser reconciliado. Então, o papel é de reconciliação, e não de entender que, oh, meu Deus, se essa pessoa não está dentro, ela é uma perdida e eu não vou fazer nada para alcançá-la, e muito menos vou comunicar com aquilo que ela produz. Até porque a graça comum está nessas coisas, né? A criatividade de Deus se revela dentro das pessoas que não são convertidas também, porque todas elas fazem parte da criação. Então, esses atributos de Deus vão ser comunicáveis. Então, eu acho que é a falta desse entendimento mesmo. Essa é a minha contribuição. Perfeito, Manu, muito obrigada. Realmente a gente entender que não existe essa dicotomia, né? Do que é bom, do que é de Deus, do que não é de Deus. Muito boa a sua participação, muito obrigada, e obrigado pelos elogios também. Madison. Então, eu fico pensando que talvez tenha umas certas questões históricas mesmo, assim. Talvez países que
foram desenvolvidos já sendo protestantes, tipo Estados Unidos, que já foi plantado por protestantes, não sei, eu tenho a impressão de que essas relações são um pouco diferentes do nosso contexto, que é uma nação muito plantada pelos católicos, e os protestantes sempre foram um gueto, né? Agora que, né, os evangélicos têm uma expressão grande no Brasil, mas a maior parte da história, os evangélicos sempre foi a minoria da minoria, né? E aí, assim, tipo, e os evangélicos chegam no Brasil também muito tardiamente, né? A historiadora aí, Manu, poderia falar melhor sobre isso, mas, assim, tipo, começa a se estabelecer um movimento evangélico, assim, o protestante no Brasil, sei lá, já tinha uns 400 anos de Brasil, né? Até tem um ou outro grupo aqui e ali, mas era, tipo, 20 pessoas lá em Recife que tinha uma congregaçãozinha, né? Agora, de começar a ter aqueles evangélicos ou protestantes mesmo, sei lá, uns 100 anos para cá, 100 e poucos anos. Então, assim, os evangélicos e protestantes tal, não tinha muito espaço, né? Eu fui de uma igreja, eu era da Primeira Batista de Belo Horizonte a vida toda, e a Primeira Batista fundou o Colégio Batista Mineiro, isso há 90 anos atrás. E uma coisa que eu ouvi é que o principal motivo da igreja ter começado a escola é porque não era permitido as crianças evangélicas estudarem nas escolas públicas ou católicas, né? Não era aceito. E aí eles começaram uma escola para os meninos na igreja, né? E isso durou, assim, a década, né, de crianças evangélicas não poder estudar numa escola. Então, assim, tudo que... O ambiente sempre era hostil aos protestantes. Todo o ambiente de... Você não podia estudar, e aí começa a ter televisão e etc. Não tinha espaço para evangélicos, aquilo ali. Era tudo muito católico ou não cristão, né? Enfim, então, assim, o desenvolvimento cultural aqui do Brasil já sempre foi assim. Tipo, não existia espaço para os evangélicos, tanto de fora, não nos davam um espaço, e os evangélicos não quis buscar esse espaço, assim. Tipo, eles lá, a gente aqui, vamos nos proteger aqui e não vamos deixar o mundo entrar dentro da igreja, né? Aquela conversa toda. Então, assim, não é só de uma coisa de agora, né? É toda a forma como foi sendo construídas as coisas. E aí, como os evangélicos, né, vêm de fora, trouxeram a cultura deles, né? Então, a música que a gente tem na igreja aqui no Brasil é a música que quem plantou a igreja para aqui trouxe. A gente já tinha 400 anos de história, já tinha uma cultura desenvolvida aqui. Só que aí vem missionários ingleses, americanos para cá, não usa da cultura que tem aqui. Vamos construir a igreja com a arquitetura de lá, vamos cantar as músicas do jeito que a gente cantava lá, vamos vestir. Olha, se tem sentido o Brasil tropical, o padrão de vestimenta de um pastor ser terno, né? Aí tá lá fazendo 40 graus no Rio de Janeiro e o cara tá de terno, né? Porque quem plantou a igreja lá estava num clima que era 5 graus, tinha sentido usar aquela roupa. Então, assim, a gente teve uma colonização evangélica, assim, né? De cultura e tal, que não é nossa, assim, não foi desenvolvido aqui. É diferente do que os Estados Unidos viveu de ser plantado por protestantes, desenvolveram uma cultura lá sendo protestantes, né? Enfim, aí assim, aí chega no ponto que a gente está agora, a gente, né, começa a ser a cultura começa a atacar a gente, né? As produções culturais começam a nos atacar. Aí que a igreja fica mais resistente ainda, porque você vai assistir alguns programas de televisão, então vai ter coisas expressamente contra a fé evangélica. Você vai no teatro, né? Boa parte vai ser contra nós. Então, aí que a igreja vai ficar cada vez mais resistente, né? Aí no carnaval, eles vão e botam lá umas passeatas vestidas de demônio, meio que só para zoar com os crentes, aquilo, né?
Então, da grande massa evangélica, a resistência, por muito tempo, vai continuar sendo grande. Assim, a gente está discutindo aqui é o nicho do nicho do nicho, né? Então, é um trabalho de formiguinha, assim, a gente fazer uma coisa e outra aqui e ali, né? Mas a construção, né, a mentalidade, né, o imaginário cultural do evangélico já está meio que definido, assim, e é uma parte que tem essa visão meio de guerra cultural, né? É isso. Muito verdade, Madison. E você falou num assunto, e eu até lembrei que no início da minha apresentação eu coloquei que eu sou apaixonada pela arte desde criança, mas privada da cultura em diversos momentos. E é exatamente isso que você falou, que às vezes não é nenhuma questão de escolha de não quero participar disso, é uma questão de não ter conhecido. Por exemplo, eu entrei na universidade com 19 anos, aí as pessoas falavam um monte de coisa e eu ficava assim, eu não sei de nada disso, porque eu nunca, tipo, isso nunca foi exposto para mim. Então, às vezes, não é nem porque eu não queria, mas é porque realmente, por causa de uma estrutura, a gente foi tirado daquilo. E essa questão do diálogo é extremamente importante, e o que você falou sobre os ataques, é aquela coisa, né? Quem grita nunca consegue dialogar. E se os dois estão gritando, nunca é quase difícil, quase impossível ter um diálogo. Então tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo. Pode falar, Juan? E aí, gente, boa noite. Gente, eu não vou ligar a câmera porque eu tô no escuro, né? E vai ser um pouco complicado. Pois é, eu tô sem luz aqui no meu quarto até hoje, cara. Mas enfim, gente. Sim. É, eu penso que o cristianismo, ele sempre, não sempre, né? Mas a partir ali, um pouco ali do século IV, mais ou menos ali, ele começou a comunicar muito bem com a arte, né? Nós vemos aí, por exemplo, os ícones bizantinos do Cristo Pantocrator, as músicas do canto gregoriano, né, que era, vamos dizer, uma homenagem lá ao Gregório Magno, se não me engano. Então, o cristianismo ele começou a, a, a ter uma boa comunicação com a arte em si, né? Na Idade Média, a gente nem precisa falar, né? A universidade ela foi feita pelo cristianismo, né? A universidade é o conhecimento dos universais. Porém, quando chega ali também, depois da reforma, o protestantismo ele tem uma influência muito grande na arte também. Por exemplo, o Rodolfo ele até falou, né, no último Nefi, a gente tem vários artistas bons. O Bach, por exemplo, é protestante. O Henrique Hoffmann também é protestante, né? Aquela pintura lá do Cristo e o Jovem Rico é feito com um protestante. O Lucas Carnache também é protestante. Porém, a gente entra em um período que tem essa divisão muito grande entre a cultura e a igreja, que muita gente... o Nefi é de polêmica, né? Então, nós vamos soltar uma polêmica aqui. Muita gente vai discordar um pouco de mim, mas a gente tem um pouco dessa ruptura muito no período puritano iconoclasta que entra dentro da igreja, né? Aquele pensamento, cara, esse aqui é idolatria. Eu não vou ver esse aqui não, porque esse aqui é idolatria, né? Esse aqui é coisa do mundo, esse aqui é do diabo, tá? Como assim, gente? Gente, Jesus ressuscitou. O que Jesus está fazendo pendurar naquela cruz ainda? Calma aí, né? Ou também outros discursos também, né? Mas as pessoas elas esqueçam de pensar que a arte ela sempre visa algum bem, né? O próprio Aristóteles ele fala isso bastante, né? Que tudo visa algum bem, um bem individual, um bem comum, né? Um bem social. A arte ele sempre tenta avisar sobre um bem, né? Pois é, Bianca, tem época que eles queriam até fechar os teatros, pois é, né? Então, o Jonas Madureira até fala muito isso, essa visão iconoclasta sobre a arte, ela atrapalha muito a visão cristã, né, sobre a cultura em si, e cria, como o Lincoln falou, um dualismo muito grande, né? O Smini Guido aqui é de Deus, né? Mas a arte sacra lá é do diabo.
né? Então tem essa ruptura muito grande, né? Infelizmente a gente tem que voltar às antigas, voltar um pouco e começar a comunicar com a cultura também, como a igreja sempre fez. A igreja sempre comunicou com a cultura. Tem até aquele espantalho que é muito grande, né? Que fala, mas o cristianismo lá no começo ele teve sincretismo com as artes pagãs de Roma. Não, gente. A Manu, que é historiadora, deve ter escutado isso muito, né? Teve aquele sincretismo com as... É porque o cristianismo, ele também soube comunicar também com as coisas de Roma, entendeu? É uma coisa que a fé cristã, ela sempre teve, a gente tem que começar a recuperar isso. Nossa, você viu? Recuperar isso e já encerrou. Muito boa a sua participação. Eu gosto que você traz polêmicas, realmente, todas as vezes eu já percebi isso. Isso é muito bom, faz parte do nosso trabalho. E essa questão do dualismo é muito real, porque eu até escrevi, o meu TCC foi exatamente sobre isso, eu até falei lá no NFD, porque é uma pessoa que, no âmbito social, está sendo vista de uma forma, às vezes, conservadora, antiquada, ultrapassada, e pela igreja de mundana, está levando o mundo para a igreja, é um dilema muito grande, por isso, apoiem os artistas que você conhece, incentive os artistas, vão nas apresentações, escutem suas músicas, apreciem suas pinturas. Pode falar, Rebeca? Oi, gente, vocês me ouvem bem? Ai, que bom. Prazer a todos. Sou amiga da Bia. E falando um pouquinho, né, sobre o que eu acho, respondendo essa pergunta que a Bia propôs, eu acredito muito, né, que, como vocês falaram, o cristianismo em si, a música gospel, ela emerge por conta, né, influência do norte-americano, né, das influências estadunidenses. Então, diante disso, é muito difícil você recuperar uma brasilidade, uma cultura brasileira no se viver cristianismo. E eu gosto de fazer uma reflexão sempre que eu penso, né, em relação à cultura da forma múltipla e diversa que ela é, aquilo que dentro de mim eu carrego como viável e válido e aquilo que eu invalido, sem me propor. E sempre que eu penso nisso, eu gosto de fazer uma metáfora lá no início, que eu sou historiadora também, lá no início da construção do Brasil, né, quando os portugueses estão aqui e o catolicismo chega aqui, é o primeiro contato, né, de certa forma, com aquilo que a gente vai ir se aproximando a respeito de Deus. E o que eles fazem, né, os missionários, os padres, as ordens religiosas fazem quando chegam aqui, é escolher um povo que é válido deles investirem e um povo que não é válido deles investirem. Porque eles tinham a crença, né, de que os pretos africanos não tinham alma. Então, eles não poderiam ser catequizados, não poderiam ser evangelizados. Ao passo que os indígenas, os povos originários, eles acreditavam que podiam e era necessário que essa verdade chegasse até eles. Então, toda vez que eu penso sobre cultura e aquilo que é diverso e múltiplo, eu penso o que é aquilo que eu trato como senzala e o que é aquilo que eu trato como aldeia, no meu olhar. Aquilo que é de fácil demonização para mim e aquilo que é de fácil, não só aceitação, mas de transformação. De eu incluir para eu achar que eu posso transformar aquilo. Por que eu penso isso, né? Porque quando eu penso cultura brasileira e penso num resgate do que é Brasil, é brasilidade, eu penso que a gente carrega esses dois complexos, né? Um que é esse afastamento, essa demonização de ritmos, de cores, de jeitos que nascem aqui no Brasil. E,
por um outro lado, é uma falta de reconhecimento. Porque o Nelson Rodrigues, né, vai dizer, em 1950, que o brasileiro ele tem um complexo de vira-lata, né? Que tudo que é nosso parece que não é tão bom quanto aquilo que vem de fora, quanto aquilo que é europeu ou é americano. Parece que a gente está sempre à sombra de outras influências, que não são menos importantes, mas é um problema quando a gente não se reconhece no chão da nossa própria terra. Então, acredito que até na forma como a gente vê Cristo, né, na representação da arte, quando Leonardo da Vinci vai pintar as grandes artes e colocar Jesus de uma forma representando, né, ele de uma forma totalmente diferente do que a própria região dele, etnicamente, conseguiria representar. E aí é uma polêmica também, né? Que Jesus de uma região completamente oriental consiga ser representado de uma forma europeia totalmente outra. Então, acho que todas essas questões fazem a gente ver que as nossas influências e a forma como a gente valida a nossa cultura, muitas vezes não é do nosso berço. Como diz o hino nacional, nosso berço esplêndido, né? E aí eu fico pensando, fico pirando nisso. E eu acho que, como que é grandioso um Belchior, que é um grande músico da música popular brasileira, soltar um Deus é brasileiro e anda do meu lado. Sabe? Dizer que Deus é perto. Deus Emmanuel é perto conosco e um cara escreve isso. Eu consigo ver que na cultura popular brasileira, na música popular brasileira, também tem algo de divino, sabe? Eu gosto muito do Coletivo Candeeiro, e eles trazem os ritmos, trazem os solfejos do Brasil, e o samba, gente, o samba que nasce na Bahia, o samba que nasce de um povo preto, um povo que, né, ali tá pós-abolicionista, e é um ritmo que nasce aqui, que é algo pra gente se orgulhar, sabe? E muitas vezes a gente demoniza porque a gente acredita que aquilo não pode estar perto, sabe? Então, eu fico refletindo muito sobre isso no nosso distanciamento, na nossa falta de reconhecimento. Eu lembro que um tempo atrás, o Vocal Livre regravou, né, uma música do Diogo Nogueira, que é um grande sambista, e regravou a música Clareou, né, que fala Deus é maior, maior é Deus, e quem está com ele nunca está só. Que não é um hino, mas é um hino, sabe? Revela Deus. E eu prefiro acreditar, né, que Deus é tão perfeito que ele se revela a nós da forma como a gente entende também, na forma como é familiar a nós. Se ele é perto, ele também se revela nessas coisas, naquilo que é a nossa tradição, que a gente não precisa se padronizar. Unidade em Cristo não quer dizer uniformidade, não quer dizer eu abandonar os aspectos que também me configuram, sabe? Da nossa cor, da nossa gente, dos nossos solfejos, dos nossos ritmos, dos nossos sotaques. Acho que tudo isso revela um pouquinho da glória de Deus, desse Deus que Emmanuel, é brasileiro e anda do meu lado, sabe? E um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela sua participação. Gente, a melhor pessoa para falar de história do Brasil é a que vos falou agora, tá nesse momento. Rebeca, excelente. E você falou uma coisa, eu lembrei, até a Pamela me mandou uma entrevista que o Marco Teles deu, na verdade foi um podcast que ele participou, e ele fala sobre isso, sobre a aceitação de uma arte, por exemplo, europeia, de pessoas que eram devassas, de pessoas que pregavam, às vezes, pedofilia,
é tranquilo, é uma música clássica, é bonito de se ouvir, mas a música brasileira muitas vezes é demonizada. Ah, não, é um espírito ruim, é não sei o quê. Então, assim, a gente tem muito essa questão de validar o que é bom, de validar aquilo que não merece. É uma coisa para a gente refletir, né, galera? Porque se nós queremos trabalhar pelo bem comum, não cabe a nós dizer, por exemplo, aquilo que aconteceu, quem tem alma, quem não tem. Isso é muito profundo, é muito importante a gente refletir isso. Obrigado pela participação, pela participação de cada um de vocês. Não sei se tem mais alguém com a mão levantada, mas a outra questão que eu tinha trazido de como a gente pode colaborar para essa dissolução, eu acredito que a gente respondeu nessa discussão que a gente teve aqui. A gente entende que isso é um trabalho realmente de formiguinha, inclusive quem falou isso levantou a mão, pode falar? Não, vou aproveitar e deixar um convite aí, a Rebeca estava falando de cultura brasileira, samba, a gente falou um pouco disso. E a gente vai ter um evento do Vitral em março, aqui em Belo Horizonte, Vitral na cidade, e o tema é o Cristão e a Cultura Brasileira. A gente vai ter um show de samba, inclusive, na abertura, com 2 sambistas daqui de BH, cristãs, e palestra do Rodolfo Amorim sobre o Cristão e a Cultura Brasileira, e participação ainda do Oeste, que é da cultura hip hop, ele é b-boy, grafiteiro e tudo mais, e o Geraldo da Caverna de Duval. Então é o pacote completo aí, vamos ter hip hop, samba, palestra, e vamos discutir bastante isso. E o Vitral em si, a gente já discute bastante esse assunto. Vai sair um episódio amanhã, inclusive, com o Bispo Eric, que é da Igreja Anglicana. A gente falou principalmente sobre isso, né? Falamos bastante sobre a Igreja Anglicana e tal, mas tem pelo menos 1 hora ali de conversa sobre o uso da arte dentro da igreja, né? A Igreja Anglicana tem bastante isso. E aí, né, ele falou bastante, assim, dos símbolos dentro da igreja, de uma conexão com a cultura da nossa cidade, né, e a igreja deles vive bastante isso, assim, ao mesmo tempo que tem toda a tradição anglicana, tem aquela mesa da ceia com velas, tem incenso, essas coisas. Na parede de trás tem um grafite, né, isso dentro do templo. Então é legal ouvir ele também, assim, e acompanhar ele também no Instagram, ele fala bastante sobre... De fevereiro ou março? O quê? O evento? 16 de março. É de 16 de março. Vai ser no sábado, inclusive na Igreja Anglicana, que tem aqui em Belo Horizonte, Estação Casa, bem do lado ali da Praça da Estação. Ó, vocês que estão aí no Espírito Santo, só pegar o trem, já desce na porta. Mas, enfim, assim, então, assim, tem algumas pessoas falando sobre esses assuntos, né? O Rodolfo mesmo, que todo mundo conhece aí, tal, esteve no NEFI. Tem um livro sobre isso, Cristão e Cultura Brasileira, né? E por isso que a gente convidou ele para falar. Esse Bispo Eric, que eu citei, é muito legal acompanhar ele no Instagram também. Ele fala bastante sobre arte e espiritualidade de modo geral, né? Mas dá para achar algumas coisas dele sobre isso. Enfim, fica o convite aí. Quem for de BH já tá fácil. E quem foi dos estados, dá para pegar o trem. Isso aí, que bom que você fez mexer. Eu queria muito poder participar, infelizmente, eu já sei que dia 16 de março eu não posso. Estou triste por isso, mas vocês que puderem, Rebeca falou daqui do Espírito Santo que vai, olha, quero ver, hein? Aí, o Lincoln perguntando se é pago ou gratuito, Madison. Assim, é pago. As inscrições é R$40. É pelo Simpla, precisa fazer a inscrição, e são vagas bem limitadas, né? O espaço é pequeno, né? Então, só 60 pessoas, assim. Dá para... Eu vou jogar o link aqui no chat, mas dá para olhar nas redes sociais do Vitral também, tá na descrição lá, na descrição, na bio, né, do Instagram e tal. Dá para se inscrever, mas eu vou jogar aqui no chat. Gente, esse convite é muito pertinente ao que nós falamos, porque a gente falou sobre apoiar os artistas locais, apoiar os nossos artistas amigos. Eu agradeço muito a algumas pessoas que estão aqui presentes, que sempre me incentivam muito a isso e não me deixam desistir de ser artista. Eu lembro que quando eu escrevi no meu Instagram, coloquei:
artista. Um monte de gente falou assim, o que é isso? Artista tá achando demais, hein? Só que a gente viu aqui que o artista é aquele que produz arte, gente. Então, não é mais aquela coisa de, é uma pessoa extremamente renomada, intelectualizada e não sei o quê. Não, é uma pessoa comum. E eu sou artista, sim, e Deus é brasileiro mesmo. Gente, eu não sei se você tem... amo vocês também. Não sei se você tem algo a dizer. Se não, eu encerro a minha participação. Muito obrigada pela paciência, por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Estou muito feliz em fazer parte do NEFI e estou muito ansiosa para as próximas aulas também. É isso, gente. Muito obrigada. Pode ir, Lincoln. Bia, que encontro sensacional. Olha, obrigado por ter trago esse tema para nós, para o nosso encontro de hoje. Foi simplesmente incrível, maravilhoso. As reflexões propostas aqui também foram demais. E que alegria nossa tê-la conosco no NEFI e termos essa linha arte e fé, que é extremamente importante para nós entendermos ainda mais a cultura e essa relação necessária, igreja e cultura, arte e fé. Pessoal, nossa reunião está acabando por aqui, mas não se preocupem, semana que vem tem mais encontros do NEFI. Fiquem ligados na nossa agenda de reuniões que nós disponibilizamos tanto no grupo de WhatsApp dos participantes, quanto também nos stories do Instagram. Tá bom, pessoal? E não deixem de seguir o NEFI no Instagram, @NEFI Estudos, e também se inscrever aqui no canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Beleza, galera? A todos vocês que estiveram conosco hoje, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E antes de encerrarmos, Bia tem mais um aviso para dar para nós. O meu aviso é porque eu não falei no Instagram, Bia Martins Arte. É isso, esse é o meu grande aviso. Bia Martins Arte, vou deixar aqui no chat. Boa, Bia Martins Arte. Pessoal, sigam a Bia no Instagram, tá bom? Tem canal da Bia no YouTube também. Ô, Bia, qual que é o seu canal do YouTube? Bianca Martins? Eu não estava preparada para falar meu canal, não, porque ele tem muita coisa, muito meme, mas já que você falou, então tá bom. Bianca Martins. Socorro. Tá aí, pessoal. Sigam a Bia no Instagram e também no YouTube. Beleza, galera? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima reunião, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.